Que Jesus nos abençoe, nossos votos de paz e de muito amor aos corações. Nosso tema hoje diz respeito à mediunidade, com foco até na juventude. Acumular aqui. E nós temos um motivo muito especial de considerar a mediunidade, porque até a chegada do Espiritismo, a mediunidade ela tinha uma manifestação empírica. E por isso mesmo, todas as manifestações, não importa se aquelas que vieram do ambiente africano e que aqui encontrou o chamado sincretismo religioso ou outras manifestações pelo mundo, ela era tratada de mediunismo, que na verdade é um termo novo, mas era uma manifestação empírica dentro de crenças próprias a cada cultura. Quando surgiu o Espiritismo, houve um divisor de águas, porque o termo médium, mediunidade, surgiu na codificação de Allan Kardec. Ele estudou os radicais, aliás, ele era um poliglota, ele era um especialista em língua e não poderia deixar de ser diferente, porque para codificar, organizar uma doutrina que nortearia o pensamento para os novos tempos da Terra, esses termos não poderiam ter um sentido dúbio. Então ele cunhou algumas palavras, como espiritismo, espiritista, médium, mediunidade e outros termos. Por exemplo, a gênere, para falar de um espírito materializado, né? E vai por aí. São curiosidades que fazem a diferença, porque quando surgiu o Espiritismo, surgiu uma ciência. Nós hoje temos uma prática espírita em que a gente associa o Evangelho, porque a gente sabe que o Espiritismo desagou na moral evangélica. A consequência de tudo que os Espíritos ensinaram é a consequência moral que está estampada nos exemplos de Jesus. Então o Evangelho foi redescoberto e ele recebeu uma moldura científico-filosófica, ou filosófico-científica, vai a gosto do freguês. Nós tivemos, então, confirmações, e a religião deixou de ser uma prática mística, no sentido exterior do termo, para ser bem fundamentada e se tornar fé raciocinada. Raciocinada por quê? Porque a gente fica fazendo cerebração aqui? Não, porque nós conseguimos dar fundamento aos princípios, aos postulados, aos temas que são abordados. O Livro dos Médiuns, que comemorou 150 anos no ano passado, ou retrasado, melhor dizendo, nós vamos perceber que o Livro dos Médiuns é um tratado científico sobre o assunto. Não existe uma obra igual, nunca existiu. Nós temos registros da Bíblia, seja no Antigo Testamento, seja no Novo, porque no Deuteronômio, capítulo 8, Moisés proíbe a necromancia. Não é espiritismo, porque naquela época não existia essa palavra. Aí a gente nota na tradução a tendência malévola de quem traduz e das religiões que usam isso para atacar o espiritismo. Porque tem Bíblia aí que está lá, porque é proibido o espiritismo, proibido mediunidade. Esses termos não existiam. Existiam outros termos. Então a palavra necromancia, consulta aos mortos, ou o culto disso, ela foi proibida. Então parte-se do seguinte princípio. Isso, quem trouxe esse pensamento até foi o Haroldo Dutra Dias, que é juiz, né, entende de leis, trabalha com isso, e é expositor espírita. Então o argumento dele é muito interessante. Não se proíbe legalmente o que não existe. Você não proíbe uma coisa que não existe. Você proíbe o que existe, uma prática que existe. Então, não existia. Proibição significa não estava pronto. Naquele momento, na história da humanidade, aquele momento não era apropriado, porque as almas eram extremamente deseducadas. Elas não tinham um caráter, um sinal que pudesse nortear, moralizar a sua conduta. Então, Moisés estabeleceu um grande benefício. Nós vamos observar isso nos estudos religiosos dos povos. Por exemplo, quando Kardec estuda o Islã e o islamismo na Revista Espírita, ele vai mostrar o grande trabalho que Maomé fez. Porque aquela região era constituída de
tribos nômades que se digladiavam. Elas se atacavam entre si. E a promiscuidade chegava ao ponto de os pais se relacionarem e reproduzirem com os filhos. Não existia moral. Não existia valor moral naquelas sociedades, naqueles grupos. Quando Maomé chega, ele unifica, usando o poder espiritual que lhe foi dado como médium, ele unifica essas tribos e cria uma grande nação e estabelece leis, como Moisés fez. Moisés fez o mesmo com o povo judeu. Era uma tentativa de quê? Os grandes profetas são usados para nortear a vida social. Mas quando Moisés legislou, ele legislou para aquele tempo. Tem muita gente que hoje, em determinadas religiões, querem viver de novo aquilo, ao pé da letra. Então eles querem voltar a um tempo de barbárie, porque nós notamos a evolução do mundo, inclusive de conceitos, de percepções, de sentimentos, de condutas, e eles querem cultuar aquilo ao pé da letra. Por isso que a letra mata, como ensinam os expoentes do Evangelho, no Novo Testamento. E o Espírito é que vivifica. Então é preciso tirar o Espírito da letra, que é o que muita gente não percebeu. Aliás, o meio espírita conhece, porque o Vinícius Pedro de Camargo, nas suas obras, ele revelou isso, a reforma de Lutero. Porque consta que ele teve um sonho depois que ele estabeleceu a reforma e que ele viu os efeitos da reforma que fizeram igual ou pior o que acontecia na igreja dominante, que começaram a massacrar, começaram a matar, invadir mosteiro, invadir igreja, quebrar tudo, matar as pessoas. Isso é reforma? Então ele teve um sonho com Jesus e viu muitos espíritos padecentes, e quando ele volta, ele diz essa frase: a reforma precisa de reforma. Foi uma conclusão que ele próprio tirou, a partir de um sonho que ele teve, que lhe foi mostrado o efeito das coisas. Então nós vamos entender com Emmanuel, para a gente não perder o fio da meada, que o papel do protestantismo foi tirar do seio da igreja romana o Evangelho, que era lido apenas em latim, e dentro de um sistema político muito complexo, historicamente a gente está falando, não estamos agredindo, a Igreja Católica hoje é outra, com esse Papa então, aí que a gente não tem dúvida das profundas reformas. Mas, historicamente, o catolicismo virou o poder do Estado romano e estabeleceu domínio sobre as massas, segundo o critério dos homens que eram, na verdade, políticos. Os papas eram políticos, na maioria das vezes. Eram homens colocados, príncipes do poder. E a gente viu desmandos de toda a ordem, culminando até em perseguições cruéis. Mas a reforma chegou, segundo Emmanuel, para tirar o Evangelho e o povo poder estudar o Evangelho na fonte. Esse foi o propósito. Porque no tempo chegaria o Consolador que daria a interpretação. É isso que ele ensina no Caminho da Luz. Esse é projeto do alto. Ele não está falando de palpite dele, não. Ele está falando do que consta nos anais dos acontecimentos vindos do mundo espiritual superior. O projeto era esse. O Espiritismo traria chaves para a verdadeira interpretação da Bíblia completa. Antigo e Novo Testamentos. E é o que a gente observa, porque são esses autores que comparecem no Espiritismo para revelar. Então nós temos grandes nomes do passado, da vida média e da vida contemporânea, que comparecem ensinando as coisas, oferecendo chaves para libertar isso. Então os sistemas esboroam. O sistema esboroa. E os espíritos dizem o seguinte, porque isso constava do Estatuto da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o primeiro centro espírita que foi fundado por Allan Kardec, no mundo. Então constava da sociedade que não se podia discutir religião ali, porque a ciência interessava a todas as religiões. Aquela ciência que nascia e que estava sendo elaborada entre o mundo espiritual e o mundo físico, porque a contribuição do homem foi importante, é o primeiro capítulo do livro A Gênese,
caráter da revelação espírita, ela é divina pela sua natureza, mas é humana porque precisa do esforço intelecto moral dos homens para fazê-la chegar ao mundo dentro de um sistema de entendimento que é o nosso. Por isso é ciência, filosofia e religião, no sentido de religiosidade. Quando nós compreendemos isso, a gente vai perceber que os profetas libertaram e estabeleceram uma moral. Aí, para a gente entender o assunto e ver a grandeza do livro dos médiuns neste momento da humanidade, a gente vai lembrar um ensinamento de Jesus que falou assim. Ele diz assim: aprendestes que foi dito aos antigos, amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Não é assim que ele fala lá? E é a verdade, ele está repetindo o que foi ensinado. Aí ele vai quebrar isso, ele fala assim: eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e caluniam. E vai justificar, porque Deus é Pai de todos e dá oportunidade para todos. Mas por que ele falou isso? Aprendestes que foi dito aos antigos. E por que ele renova o ensinamento e amplia? Porque a mentalidade antiga era a mesma dos profetas antigos e daqueles que surgiram, por exemplo, no povo árabe, que Maomé. Amareis o vosso próximo, porque era promíscuo. A relação era promíscua. Então, o que acontece? Tem que criar regras de proceder. Não pode, filho, filha, é tudo sagrado, não pode. Vocês são pais, tem que preservá-los, amá-los, protegê-los, ajudá-los a se encaminhar. Esse tipo de interesse que vocês têm, sexual, ou de domínio, de escravização, vai com os outros, porque não conseguia moralizar tudo de uma vez, foi por etapa. Então, veio isso. Aprendeste que foi dito aos antigos, amareis o vosso próximo, por quê? Primeira preservação do clã. A primeira base era o clã. O indivíduo aprendeu a se cuidar na primitividade, porque tudo era ele era o centro do universo. Depois ele cria afeto e começa a se relacionar. Protege o clã. O Emmanuel ensina isso pra gente. Do clã surgem as tradições familiares que passam a ser o interesse social. E hoje se cuida da sociedade. A tendência é essa. Para se cuidar depois da humanidade inteira. É por etapa. Processo evolutivo. Então chega a doutrina espírita no período considerado de maioridade. Maturidade. Maioridade quando Jesus veio, desculpa. Maturidade. Relativa. E nós tínhamos então capacidade intelecto-moral para perceber as coisas mais subjetivas. Temos moral agregada oriunda dos períodos de expiação e prova já instaurados depois da primitividade. E aí o que acontece? O elemento começa no dilema. Então eu posso seguir esse caminho ou esse? Ai meu Deus, esse aqui eu conheço bem, domino ele, mas esse aqui está desafiador, o que eu faço? Aí começa o dilema. Mato ou deixo viver? Então começa o dilema. Esse dilema é valor moral agregado. Ele começa a ampliar o seu livre-arbítrio. Porque todo mundo fala em livre-arbítrio e acha que livre-arbítrio é plenitude desde a primitividade. Não! O livre-arbítrio é uma percepção de vida. Conforme a percepção de vida, essa amplitude é o seu livre-arbítrio. É como se fosse uma lagarta que constitui teia. E quanto maior, mais extensa é a teia, esse é o trânsito livre dela seguro. Porque depois disso ela corre risco. Ali ela colhe comida, ela transita, ela se defende. É mais ou menos isso. Então, o alcance do nosso pensamento, a nossa percepção da vida, a leitura que a gente faz do universo, é o tamanho do nosso livre-arbítrio. Porque você não pode ter liberdade de escolha numa área que você não conhece. Você ignora, você não sabe. Você é refém das circunstâncias. Então, é isso. Quando nós analisamos a chegada do livro dos médiuns, nós temos ali uma ciência. Quais são as considerações do codificador? Eu não gostaria de ver aqueles que intentam a comunicação com o mundo espiritual para se descobrirem, descobrir as belezas do universo, passando pelos escolhos, pelos perigos e pelos erros que ele experimentou. Ele, como organizador de uma obra. Porque o povo já tinha começado,
Ele duvidou daquilo, que era um homem positivista, um homem prático, um homem racional daquele tempo, um homem de ciências, muitas ciências, um homem culto. E ele renegou. Até que alguém de bom senso que ele respeitava falou sobre o assunto. E aí ele foi assistir uma sessão. E assistiu várias. E viu toda uma revelação por trás daquilo. Não foi o fenômeno que o impressionou, foi o que estava por trás. Porque era um homem de profundidade. Tinha espírito de ciência. E não a mediocridade dos cientistas que, sem saber nada, negam tudo. E se dizem sábios. Era alguém que gostava da investigação. E utilizava para isso métodos apropriados. Então nós vamos observar que ele anuncia o livro dos médiuns, ele já tinha feito uma cartilha sintética para ajudar as pessoas que queriam começar um intercâmbio espiritual para elas não correrem riscos que ele observou. E percebeu que merecia um tratado. E publica o livro dos médiuns, que é a maior autoridade no assunto até hoje. E, na verdade, vai ser o fundamento para qualquer outro trabalho que surgir. Quando nós observamos os cineastas produzindo, as novelas sendo produzidas, sem consulta a essas obras, eles não conseguem fazer de acordo. Faz coisas sem pé e sem cabeça. E aí vira uma coisa que ninguém entende, lógica da questão. Mas quando se dá aula, né? A gente teve a oportunidade de ver um filme muito inteligente, por exemplo, Os Outros, com Nicole Kidman. Aquilo impressiona, porque quem não sabia do filme, quando chega no final, era uma inversão, né? Dos desencarnados vendo os encarnados. E sem condição de entendimento. Vem um outro filme que é uma criança que vê espírito, não é? Vem um Ghost, que estuda a mediunidade, que mostra que é médio efeito físico, quando finge mediunidade, quando não finge. São extraordinárias. Há pouco tempo passou uma novela mostrando, focando mediunidade, ajudou muita gente que tem outra religião ou que não tem religião e que passa problemas mediúnicos e que não compreende o que é isso e acha que está louco. E viu lá que a novela deu um show nesse sentido. Porque ela não tem que ser centro espírita, não. Ela tem que mostrar princípios, como que funciona a mecânica. E eles foram até muito fiéis, no pouco que a gente viu. Mas a mídia está ajudando. Mas onde está isso? Nas obras espíritas. Que chega na mão das pessoas. Elas podem não assumir enquanto filosofia de vida, mas são instruídas. Como se lê filósofo, eles pegam essas obras assim, li um filósofo, li um romance, li uma obra de ficção, li espiritismo. É nesse sentido. Mas conhecem e observam a lógica e utilizam isso para poder produzir o que interessa a eles. Este livro precisa ser compreendido. A leitura é maçante. Tá. É um tratado, né? É ciência. Não é romance, não é passatempo. Aí lá nós vamos observar Allan Kardec afirmando: não se aprende espiritismo a brincar. Se qualquer ciência pede anos de estudo e compenetração de um indivíduo, o espiritismo não é diferente. Porque ele tange todas as ciências. Como que brincando eu vou aprender espiritismo? Então, primeiros argumentos. Nesse livro, como em todos os outros da codificação, ele tem a premissa, ele tem o desenvolvimento e as conclusões. Kardec é muito didático. E nós vamos atravessar aqueles primeiros 4 capítulos da primeira parte, que são premissas, que vai trabalhar o fundamento de tudo, que é crença, o que é fantasia, o que não é. E aí nós vamos entrar no primeiro toque, na fenomenologia. E aí a gente vai observar que a obra, ao longo dos capítulos, vai mostrar que, em síntese, os espíritos têm 2 mecanismos gerais para lidar com o mundo material. O primeiro, mediunidade de efeitos físicos, é quando eles entram no nosso mundo, utilizando médiuns de efeitos físicos. E vão se materializar, vão movimentar objetos, vão promover sinais da presença deles. E todo mundo vê, ouve e percebe.
Eles entram no nosso mundo. E a outra modalidade genérica, que é quando o médium vai ao mundo dos espíritos, que é a mediunidade de efeitos inteligentes. Nessa mediunidade, as pessoas recebem do médium e ele tem incursão no mundo espiritual. Ele vê, ouve, sente, desdobra ou não, mais ou menos, mas ele traz do mundo espiritual. Nessa modalidade, ele é ponte e as pessoas vão analisar o fruto do que ele trouxe. Ou visões, ou recados pela audição, ou sensações, escrevendo sensações, escrevendo impressões, sentimentos que não são dele. É o que acontece. O médium falante, e aí a gente vai, dentro dessa modalidade, a gente vai ver o médium falante e escrevente, que são os mais comuns, que é o que realmente vulgarizou no sentido de utilidade. Nas sessões mediúnicas, o médium conecta com o espírito e o espírito fala através dele, usando o material que o médium tem. Às vezes, se há uma grande sintonia, o médium pode mudar o facies, né, a expressão facial, ele pode mudar, a voz pode ficar alterada, ele pode usar termos diferentes daqueles que ele utiliza. Isso acontece muito em obras de longo fôlego que são psicografadas. A obra traz assim uma cultura, situações que o médium não podia saber e prever de pronto, né? Uma psicografia, o que impressiona muito é que uma psicografia é algo rápido. Então, por exemplo, a gente até citou isso, né? Um livro, para um escritor comum, leva 2 anos, 1 ano, ou até mais, né? Dependendo da obra. E um médium consegue psicografar uma obra em 1 mês, se ele tem disponível um horário todos os dias com os espíritos. E ele psicografa uma obra múltipla, com acontecimentos, ensinamentos, todos coerentes, encadeados. Ele não tem tempo para raciocinar aquilo. O médium, geralmente, o psicógrafo que produz assim, que produz os livros, não importa em que estilo, né? Ele fala assim, uma força me engole, me toma. E parece que eu vou para o espaço e que eu entendo de tudo. E aí, quando eu assusto, o texto está todo organizado. O médium semimecânico, né? Que é o médium que tem ideia do todo, mas não tem ideia de cada palavra que sai. O médium intuitivo fala assim, eu fico tão potencializado que parece que minha mente é muito mais vertiginosa e lúcida do que geralmente é. Esse é o intuitivo, mas ele vai filtrando palavra por palavra e fica até admirado de ver a fluidez do ditado, de como ele surge fácil. Mesmo o médium intuitivo, que não tem uma amplitude de desligamento ou um acentuado desligamento do corpo, ele fica impressionado de ver como que ele fica lúcido e a coisa escoa, parece, vem em cascata assim, ó, vem, eu vou escrevendo e vou pensando naquilo, que lindo, e vai vindo, e quando eu olho, o texto está lindo, pronto, porque é rápido, porque não é ele que está fazendo, se ele fosse fazer, ele tem que ter o labor intelectual dele, então não é. Na mediunidade psicofônica, o processo se dá mais ou menos igual. Ele sente mal, ele pode não ter ideia de falar as coisas, mas ele sente mal. Então, às vezes, o médium psicofônico, que fala, né? Ele está na reunião e ele começa a sentir o corpo esquisito. Às vezes, ele sente que o corpo está torto. Aí é porque ele está tendo alteração, a saída do perispírito, né? Ela pode ser relativa ou acentuada. Quando é acentuada, o médium entra em transe inconsciente. A gente diz inconsciente entre aspas, né? Porque o espírito dele sabe tudo o que está acontecendo através dele. Mas como pessoa encarnada, lúcida, na vigília, ele fala assim, não sei, às vezes me vem um lampejo de algumas ideias assim, mas eu não sei o que aconteceu através de mim. Então tem alguns médiuns que são assim. É o transe mais profundo, em que ele se entrega mais, até mesmo o sistema nervoso. Os espíritos na obra de André Luiz chegam a dizer que o espírito se debruçou sobre o sistema nervoso da médium. Tão curioso que é, porque a gente não pode entender, que foi um tema errôneo, que o espírito entra no corpo do médium. Isso não existe. O único espírito que habita o nosso corpo é o nosso. Outro não entra. Por mais que queiram falar. Eu já vi pseudos, supostos amigos de Chico Xavier dizendo que o Chico falou isso um dia. Que o espírito de uma pessoa vai embora e outro entra no corpo.
A codificação renega veementemente. Então, é o seguinte, nós estamos tratando na codificação, não é obra de Allan Kardec, não. É obra do Espírito de Verdade. Kardec falou na Revista Espírita que o Espírito de Verdade é Jesus. E é também aqueles que ele envia. Um momento é no singular, outro no plural. Quando é no plural, é a Pleiade, que assina o prolegômenos do Livro dos Espíritos. E quando é no singular, é o próprio mestre falando. A FEB detém hoje, em parceria com o Instituto Canuto Abreu, manuscritos de Allan Kardec, e um desses manuscritos, ele declara de próprio punho que o guia dele era Jesus. Eles ainda não divulgaram isso, mas está lá. Está no acordo com o Instituto Canuto Abreu. Porque Canuto Abreu recebeu isso de Leon Denis, na França. Documentos que não podiam se perder. Está lá. No Instituto de São Paulo, que foi doado à FEB, não sabemos como que vai ficar o assunto, mas se eles fizerem a exposição, vai estar lá o documento. Então, nós temos hoje comprovação disso. Então, a obra kardeciana é a obra que veio da esfera do Cristo. Aquilo é verdade genuína. Nós não podemos achar que é palpite de Kardec. Kardec tem comentários muito lúcidos. O Honório Abreu, que dirigiu a União Espírita Mineira, e que foi um grande estudioso, ele afirmava assim nas palestras: a gente não sabe o que é mais inteligente e sábio, se a pergunta de Kardec, se a resposta dos Espíritos. Porque é algo impressionante, incomum na história da humanidade. A capacidade de discernimento de Allan Kardec induziu Camilo Flammarion a chamá-lo de o bom senso encarnado. Mas foi escolhido a dedo por quem? Pelo próprio mestre. Escolhido a dedo. É você. Capacidade de síntese, dominava todas as ciências, tinha intercâmbio, trânsito com todas as áreas. Não podia ser diferente, né? Então a gente deve a esse grande vulto a organização da obra de revelação do alto. E é essa obra que a gente está estudando aqui. Então a mediunidade é esquadrinhada. E nós começamos a perceber os níveis de transe, as probabilidades da mediunidade. Quando nós atingimos a segunda parte, nós vamos começar pelos efeitos físicos, vamos avançar para os efeitos inteligentes. E vai ter uma classificação, que é genérica, mas que explica, cria pontos de referência para a gente entender não somente as expressões da mediunidade, mas a especialização de médiuns. Então a gente vai ver médium de todo jeito. Médium de efeito físico, que materializa espírito, outro não materializa espírito, mas permite que fenômenos aconteçam. Pode ser fenômenos luminosos ou não. No efeito físico, por exemplo, o Chico disse que o médium de efeito físico que ele conheceu, que era evangelizado, foi o Peixotinho. Francisco Peixoto Lins, do Rio de Janeiro. Peixotinho ficou 1 mês na casa de Chico Xavier, em Pedro Leopoldo. Arnaldo Rocha dirigia as sessões mediúnicas de Chico. E nós tivemos o acesso às informações de bastidor. Então, Arnaldo gostava de mostrar a gente lá em Pedro Leopoldo, quando a gente ia lá visitar, nos eventos em homenagem ao Chico, às vezes visitando a família do Chico, as irmãs que foram, a última foi agora, há pouco tempo a Cidália desencarnou, então hoje não tem uma irmã do Chico mais encarnada. A família já deve estar toda lá feliz no mundo espiritual. No Luiz Gonzaga tem um basculante aqui assim atrás. Tem a mesa e tem um basculante aqui atrás. O centro está intacto, do jeito que ele deixou. Diz Arnaldo que numa das sessões que o Peixotinho realizou, ele que estava presente, sentado, viu o Zé Grosso descer do basculante, como se fosse uma escada. Aí ele perguntou para o Zé Grosso assim, isso naqueles idos da década de 50, foi quando o Zé Grosso, que tinha feito parte da equipe do Lampião, e que foi assassinado por Lampião, porque ele tinha dó das pessoas, ia na frente e avisava as comunidades para cascar fora, que Lampião estava chegando. Aí Lampião descobriu, correu atrás dele, e contam, ele próprio contou através dos médiuns, que ele corria do Lampião, e o Lampião mirou e pum! Diz ele que o corpo caiu e ele continuou a correr. E foi o espírito Sheila que o acolheu no desespero dele. E amparou sob a tutela de Bezerra, né? E fez dele um grande instrumento para trabalhar no espiritismo. E como ele era muito próximo da matéria, muito destemido, Zé Grosso coragem é com Zé Grosso.
trabalha com o obsessor, desencarna gente, não tem medo de nada. E hoje ele é um doutor no além, né? Porque são décadas de aprendizado, né? Então ele brinca e fala assim, hoje eu sou doutor, mas o doutor é ninguém perto de Jesus. Ele brinca com todo mundo. E é um espírito muito bacana, muito prestimoso. O Chico Xavier gostava tanto dele que falava assim, ô Zé Grosso, meu nego. E o Zé Grosso ajudava o Chico nas horas mais difíceis. Quando o Zé Grosso se manifestou, o Arnaldo perguntou para ele assim, ô Zé Grosso, como é que você fez isso? Olha a mentalidade do espírito na época. Sei não, Arnaldo. Sheila mandou, eu fiz. O que a gente aprendeu disso? Aquilo que o codificador, entrevistando o espírito que jogava pedra numa vidraça, numa determinada rua de Paris, e que todo mundo ficava assombrado, que as pedras vinham do nada e pum, quebrava a janela. Aí foram investigar, descobriram o espírito. Ele evocou o espírito. Quando perguntou para o espírito, como é que é? Sei não. A pedra está no chão, eu pego ela e jogo na vidraça. O espírito falou que nem o Zé Grosso. Aí chamaram São Luís. São Luís, o santo da França, que era o patrono da sociedade, fundada por Kardec, e perguntaram para São Luís, como é que isso acontece? Ele falou assim, o espírito é ignorante, ele não sabe o mecanismo. Ele faz por instinto. Ele faz movido pela sua vontade, pelas paixões que o dominam. Mas o assunto passa por um médium involuntário, que não sabe que é médium. É uma criada que existe ali. Ela tem fluidos abundantes. Ele absorve esses fluidos, cria tangibilidade na mão, momentânea, lança o projétil e ele vai. Aí São Luís dá a ciência do assunto. E é o que Kardec expõe no Livro dos Médiuns para a gente poder entender. Então fica um monte de gente delirando. Não, porque espírito não precisa de médium. Não precisa o quê? Para adentrar esse mundo nosso, tem que ter o fluido animalizado. Aí a gente olha e fica assim, meu Deus, o assunto pode focar o jovem, né? Mas ele interessa a todos. Nós estamos vivendo um período, isso sempre foi real, nós não vamos falar assim rasgado, mas quando Sigmund Freud estabeleceu nas suas pesquisas e estudou muito aquelas jovens que ele considerou de histéricas, né? Chamava de histéricas, ele pesquisava aquilo. Principalmente o elemento feminino e a juventude, ela tem abundância de fluido vital. Ela tem abundância de fluidos, não só o vital, mas uma combinação de fluidos, e elas são muito exploradas. Há que se tomar muito cuidado. A juventude, em geral, e especialmente o elemento feminino, é muito explorada e muito visada pelo mundo espiritual, pelo astral inferior, como dizia Dona Ivone. Pelo mundo espiritual inferior. Então, a história, quando a gente vê lá Santo Agostinho com aqueles espíritos íncubos e súcubos, que vai falar de histeria sexual. Porque, gente, a sexualidade passa pela liberação de muito fluido, de muita energia. E é isso que é explorado. E é o que a humanidade ainda não aprendeu. Isso tudo deriva do conhecimento das causas que estabelecem os mecanismos mediúnicos. Aí a gente diz assim, se pudesse mostrar uma lente da verdade, colocada nos nossos olhos para a gente olhar a humanidade, a gente caía de costas. Cairia. Porque o nosso ambiente é extremamente contaminado. Extremamente. Então, quando os espíritos trabalham, eles falam assim, aquele que menos é influenciado, mas ainda é. O Chico falou que até no último passo o médium pode cair. E ele falava pensando nele. Até no último passo. A experiência galvaniza no médium uma segurança. Quer ver por quê? Romeu Grise, daqui pertinho, com Dona Hilda, desencarnou há pouco tempo, né? Seu Romeu Grise me contou dentro da casa dele. Hoje está num livro que ele escreveu, que o cunhado dele escreveu,
sobre as memórias da presença deles com Chico Xavier em Uberaba, desde Pedro Leopoldo, mas principalmente Uberaba. E quando o Chico vinha aqui, São José do Rio Preto, e região ali, Votuporanga. Então o seu Romeu me contou assim: pois é, meu filho, porque o Chico, ele trabalhava, a gente observava, cercado de gente, de encarnados. E nós ficamos a imaginar, se a população encarnada fica desse jeito em torno do Chico, vocês imaginem no mundo espiritual. Cheio desses espíritos necessitados, que adora, quando vê uma luz, fica doido e vai atrás. Precisando de ajuda, precisando de apoio, querendo falar com alguém na Terra. E ele era uma antena extraordinária. Extraordinária. Nós somos pé duro perto de Chico. Aí o senhor Romeu com a dona Hilda perguntaram para ele assim um dia na sessão: Chico, como é que você, esse médio sensível, essa antena, como é que você consegue lidar com a pressão dos encarnados que te procuram, nessas múltiplas requisições de necessidade humana, e também dos desencarnados que devem te procurar demais no além? Aí diz que ele olhou e falou assim: seu Romeu, dona Hilda, eu sofri muito. Eu sofri muitos anos da minha vida no início, porque eu sentia, e aí a gente lembrou de um texto que ele escreve para Vantuil de Freitas, que era o presidente da FEB, o presidente que acionou o livro e que publicava o Chico e que tinha uma parceria muito grande com o Chico. Ele escreveu assim, está naquele livro, Testemunho de Chico Xavier: há dias, escreve o Chico para Vantuil, em que me sinto desencarnar sob a pressão das duas esferas. A gente lê aquilo, passa, né? Aí ele explicou para o seu Romeu: eu sofria muito, até que eu pedi ajuda e recebi orientação dos benfeitores. E eu levei 20 anos para conseguir sintonizar-me com a faixa do Dr. Bezerra de Menezes. E citou Bezerra, não citou Emmanuel, citou Bezerra, para sintonizar a faixa do Dr. Bezerra de Menezes. Depois disso, eles definem o que eu devo fazer e eu não sofro mais. Deu uma ideia? 20 anos, médium missionário. A gente acha que tem que ser assim, ó. Escreveu hoje, publica amanhã. Uma senhora em Uberlândia perguntou para o Chico: Chico, quanto tempo o médium psicógrafo precisa para publicar o produto do seu trabalho mediúnico? Ele respondeu assim: em torno de 8 anos de preparação para divulgar. Nós estamos aqui comentando com vocês assuntos que são pertinentes à obra da codificação e que Chico respeitava. Andava com o evangelinho assim, cebado debaixo do braço, Livro dos Espíritos. Um dia, ele fazia isso sempre com as pessoas, já velhinho assim, andando, levando o livrinho. De vez em quando falava assim: estudei esses livros a minha vida toda. E nós achamos que basta uma leitura. Um missionário. Quando nós vamos analisar a obra, o Livro dos Médiuns, nós temos então essa parte, que é o meio do livro, que vai falar sobre os mecanismos, sobre a variedade de médiuns, em que condições se dá, como as comunicações se dão, como elas são, se é profunda, se é rasa, e vai da especialidade do médium, né? Dona Ivone Pereira escreve numa de suas obras em que ela dá testemunho. Ela conta de um episódio em que ela estava recebendo uma obra e que um espírito, ela desdobrada do corpo, o espírito mostra a ela cenas e o espírito vai repetindo para ela a poesia que ele gostaria que constasse da obra. E ela acorda, mesmo com lápis, com papel, ela não consegue. E ela declara assim: porque eu não sou médium poético. Eu não tenho essa especialidade. E uma vez eu ouvi o Raul numa palestra em Belo Horizonte, que ele falou uma coisa muito apropriada. Ele falou assim: não entende poesia se a criatura não tem a poesia na alma. E é a coerência. Porque se você plantou, você tem, se você não tem. Então, quando a gente estuda a figura do Chico, que era um poeta, ou tinha a capacidade poética na estrutura do seu psiquismo, e a gente remonta lá na 2000 anos, a gente vai observar
que a Flávia desenvolveu essa habilidade ali também, com o irmão do seu marido Plínio, que gostava muito das letras e que ficava com ela estudando poesias da época e exercitando-se lá atrás. Quantas vidas, hein, para fazer isso? Para criar o registro, para quando chegar um autor, ele ver que ali tem um piano completo, com todas as teclas, e poder tocar. E fazer, revelar uma sinfonia. Revelar uma música com melodia, e a gente falar assim, é completa. Foi o que aconteceu com o Parnaso. O Chico tinha isso na alma, e aproveitaram, e assombraram os literatos da época. E avançaram para as outras áreas. Em prosa e em verso. E o Chico deu um show de mediunidade. Mas foi chancelado lá no Antigo Egito. Os companheiros de Pedro Leopoldo sabem porque naquela época o Chico abria a boca. Quando ele foi para Uberaba, a Dondinha, que está lá até hoje, mas que não abre a boca. Infelizmente, porque tem medo, né? De abrir a boca e apanhar de quem não gosta que fale. Mas ela revelou. Quando o Chico chegou aqui, ele perguntou se eu tinha lido o livro Materializações Luminosas, porque ele estava vinculando ela à turma do Zé Grosso. Ele falou assim, você já prestou atenção no Zé Grosso, naquela turma? Insinuando para ela. E falou assim, você já leu o Romance de uma Rainha do Rochester? Então lê. E ela, assim, cismada, leu. E aí ele virou para ela um dia e falou assim, Dondinha, depois que eu vim para Uberaba, o Emmanuel mandou calar a boca. Ele não podia revelar o que ele revelou em Pedro Leopoldo. Não revelava. Trancou. Não podia se expor. Porque lá era o ambiente dele. Ele vai escrever isso naquele livro que eu citei, Amor e Renúncia. Para a gente conhecer os bastidores, as sutilezas de Chico Xavier, o que é a alma dele. Ele escreve uma carta para Joaquim Alves em que ele fala assim, eu sou sua mãe espiritual, meu filho. Chama ele de Silvano. Você se lembra do nosso castelo encantado, em que você ouviu a palavra de Noel pela primeira vez? Ele chama Emmanuel de Noel. E se intitula Cleé. Ele cria uma parábola ali. É lindo. Ali é o Chico. Tanto que a carta é confidencial, extremamente confidencial. Desencarnou todo mundo, Dona Nena, muito bem, publicou. Ali é a alma do Chico. Ali ele fala dele, para quem quiser conhecer. Sofreu para sair de Pedro Leopoldo. Ninguém me obrigou a ter disciplina. A beleza do médium, né? Nunca me impuseram nenhuma disciplina. Eu as aceitei. E tive que mudar, porque Noel queria pegar o microfone para falar com as gentes. Ele precisava dialogar com as gentes. E assim eu me expus. E ele vai falar que ele percorreu muitos lugares e viu árvores retorcidas, ressequidas, destruídas. Ele simboliza os homens nas árvores. É uma parábola linda, em que ele revela a alma dele para o Joaquim Alves, que era um grande amigo, que era o pequeno Silvano do livro Ave Cristo. O mesmo livro em que Arnaldo Rocha era o Tassiano. Terrível. Então, o Arnaldo falava com muito carinho, né? Desses episódios revelados pela mediunidade. A beleza da mediunidade a serviço de Jesus. Meu filho, se hoje eu não presto, lanço as dianteiras no primeiro que me ataca, você imagina antes. E ele contaria o episódio, para a gente poder ter uma ideia da grandeza da mediunidade. Ó, meu filho, Gustosura falava comigo assim, Naldinho, vamos criar nossa reunião mediúnica de desobsessão. Olha aqui, meu filho, quanta necessidade, quanta gente obsediada precisando de ajuda, quanto espírito necessitado. A preservação da nossa casa, que é visitada por tantas entidades que precisam de auxílio. Porque o Chico, depois que o irmão dele, José Xavier, desencarnou, ele, no ano de 35, ele não conseguiu mais confiar em ninguém. Aqui é a mediunidade exuberante, vai confiar em qualquer pé duro. O dia que ele tentou, foi aquilo que está no filme de forma chistosa. Ele tentou um companheiro muito simplório. E ele disse assim para o companheiro ao atender um caso de obsessão que chegou lá. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer oração e eu vou dar passividade. Quando você vê que o companheiro manifestou, aplica-lhe o evangelho. O
Chico recebeu o Espírito, que era a obsessão da moça. Na hora que o Espírito veio, ele pegou o Evangelho e para a cabeça do Chico. Diz Arnaldo contou, que o Chico contou a ele, que ele ficou com tudo comprometido durante muitos dias, por causa das pancadas. A estrutura do pescoço, dor na cabeça. Então ele falou assim, não me entrego, meu filho, não me entrego, a não ser no momento que eu confiar. Chegou o Arnaldo, que era um amigo do passado, de muitas vidas. E era o confidente dele. O Arnaldo foi o confidente do Chico enquanto eles estiveram juntos. Por isso ele sentiu tanta falta do Arnaldo. Depois que Arnaldo se consorciou pela segunda vez, e Dona Neuza era católica, e foi morar em Brasília por profissão, ficou tudo distanciado e muito difícil num tempo que não era tão fácil, esse trânsito. Mas o Chico deu um exemplo através desse mecanismo, e quando o Arnaldo chegou, o Arnaldo driblou ele. Ô meu filho, eu tinha umas práticas que não dava, né meu filho? Então assim, eu era solteiro, estava viúvo, e você já viu, né meu filho, jovem, lutador de jiu-jitsu, e nadador. Então você já viu, eu não me sentia moralmente à altura do trabalho. Eu enrolei gostosura 2 anos. Contou pra gente. Honesto, né gente? Muito honesto. Enrolei gostosura 2 anos. E ele falava, ô Naldinho, você já pensou, meu filho? Vamos fazer nossa reunião? Ô Chico, eu estou pensando. Falei, ia ter que largar, né? Alguns hábitos. Diz ele que, ao longo de 2 anos, um dia o Emmanuel incorpora no Chico, vira para ele e fala assim, Arnaldo, a voz que comandou durante muitas existências a morte de milhares e milhares de pessoas, deve hoje estar a serviço do resgate dos que sofrem. Faça dessa tarefa a tarefa da sua vida. Aí ele olhou para a gente e falou assim, meu filho, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Diz ele que esqueceu as visitas às viúvas, esqueceu o cigarro e atacou o serviço. Vamos a Jesus, chegou a hora. 64 anos dedicados ao diálogo com os espíritos. Imagina o que esse homem era de experiência. Primeiro trabalhou no Meimei, que era o grupo do Chico em Pedro Leopoldo. Anos e anos, até Chico mudar-se em 59 para Uberaba. Continuou o trabalho no Meimei até que foi para Brasília. Fundou na Comunhão Espírita Cristã, o primeiro grupo, depois migrou para outro grupo. Conheceu médiuns fabulosos. Dona Ivone Pereira, segundo Arnaldo Rocha, ficou 1 mês na casa de Chico, naquela década de 50. E diz ele que foi quando ele conheceu profundamente a médium, que era extraordinária, ficou apaixonado por ela. Era uma sofredora, mas uma sofredora otimista, positiva, doutrinária, como poucos. E diz ele que perguntou para ela um dia assim, ô Ivone, como é que é isso, minha filha? O que foi pior quando você tem memória do passado, quando você suicidou? Ela falou assim, tenho, Arnaldo, isso é que me aflige. Mas me conta, minha filha, o que é pior no suicídio? Ele estava estudando, pesquisador, já que ela tinha memória, né? Uma pessoa séria, doutrinariamente falando, pesquisando a verdade. Ô Arnaldo, o doloroso do suicídio, Arnaldo, porque eu suicidei primeiro no Tejo, depois no Sena. O pavor era os peixes comendo a minha carne e eu ali. Você não sabe que pavor que é aquilo, Arnaldo? E ele contando, e a gente ficava assim, meu Deus, imagina. E contou para ele. E nas 2 vezes, por que você fez isso, minha filha? Arnaldo, por causa dessa besteira de amor frustrado. As 2 vezes. Aí contou para ele. Aí numa outra conversa, que interessa a todos nós, perguntou assim, ô Ivone, você com essa mediunidade, minha filha, você recebe um espírito, mas é o espírito, não é nem você. E ele me contou que quando ela foi filha de Bezerra, que está narrado em uma das obras delas, em que Bezerra foi um protestante. E era o pai de família, ela foi filha dele, então ela tinha laços profundos com Bezerra de Menezes. Diz ele que quando Bezerra incorporava na Ivone, era uma transfiguração, que ele disse que nunca viu igual na vida. Bezerra, ele nunca viu igual. Diz que era transfiguração, que era uma beleza. Bezerra através de Ivone, por causa dos laços de afinidade.
quando ele perguntou para ela assim, você é médium de grandes possibilidades, por que você vive assim? Você não vai aos grupos? Ela falou assim, olha a resposta que ela deu a ele. Porque eu, Arnaldo, tenho o mesmo defeito que você. Eu sou muito doutrinária, eu não aceito qualquer trabalho. Prestem atenção. Isso é um recado para os dias de hoje. Não porque a gente vai renegar as pessoas, mas se preocupar em fazer um trabalho doutrinário, nos moldes. Não é ficar inventando aquilo que o Arnaldo chamava de fantasia. Ô meu filho, a cabeça desse povo está cheia de fantasia. Isso não é espiritismo, não. Ele falava com todas as letras. E é o que a gente tem que prestar atenção. Não é porque a gente vai ser fundamentalista, não. Se os outros querem seguir ilusão, que sigam. Quer acreditar que é 2019? Vai. Quer acreditar que Chico falou bobagem? Acredita. Mas isso não é chancela do mundo espiritual superior. Aí está o critério. O que os espíritos elevados dizem sobre esse assunto? Sobre bobagem? Eles não falam nada porque é bobagem. Eles vão se manifestar para quê? Para falar que é mentira, que é verdade? Não, eles se calam. Quando se calam, é porque não querem interferir na bobajada dos homens. E nós precisamos aprender. O que é essencial, o que é verdadeiro, foi revelado. As entrevistas do Chico dos livros são uma realidade. Tem um tom. E quando o Chico queria revelar alguma coisa, ele fazia em público. Ele não ficava de cochicho, não. Para revelar coisa séria sobre a vida, coisa que interessa à humanidade, nunca fez isso em particular com ninguém. Ele fazia em público. Os benfeitores espirituais estão aqui do nosso lado, e o benfeitor fulano de tal falava o nome. Está dizendo isso, 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 isso. O assunto passa por esse caminho, esse. Esse é Chico Xavier. Agora esse disse-me-disse que corre aí, Chico falou isso, Chico falou aquilo, confidenciou para o amiguinho. O Chico nunca foi de fofoquinha. Nunca. Quando o Chico abria a alma, era para os amigos de verdade, para falar dos sofrimentos que ele estava administrando. Para dar avisos, para que os baluartes se mantivessem de pé. Isso era Chico Xavier. O que estão fazendo aí é uma coisa vergonhosa. Vergonhosa. Que está raiando pela prática religiosa que nós conhecemos aí, a mais baixa. De louvaminha e de posições louvaminheiras. E isso é indigno do Chico. Um amigo nosso, para a gente ver o padrão, um dia chegou perto dele, era jovem de mocidade, foi ajoelhar para beijar a mão dele. Ele falou para o rapaz assim, se você se ajoelhar, eu deito. Ele não levava desaforo para casa. Era assim, com presença de espírito que Chico se defendia. Então nós precisamos pensar com muito carinho na seriedade da obra. Avançando no território da mediunidade, nós vamos ver que Allan Kardec se preocupou em não só explicar, qualificar, codificar, mas falar sobre a influência moral dos médiuns. Aí é que está o assunto. Fazer psiquismo, trocar na horizontalidade, qualquer um faz. Mas nós temos um compromisso de verticalizar. Doutrina espírita é um convite à sublimação de potências. E a mediunidade, ela é evangelizada. Perguntaram para Emmanuel, está no livro Consolador, sobre a primeira necessidade do médium. A primeira necessidade dos médiuns é a da sua própria evangelização. Sem o que qualquer atividade na área mediúnica ficará comprometida por efeito da intervenção da personalidade. Vocês entenderam? Então o que a gente está assistindo depois de Chico Xavier? Um monte de palpite. Um monte de palpite. Um palpita que tem isso no além, um palpita que aquilo não tem, que o outro está aqui, que o outro está ali. O que os homens são mesmo? O que os homens são mesmo? Ora. Qual o médium infalível? Kardec pergunta aos espíritos. Dizei bons médiuns e já é muito. Infalível não? Bons médiuns. Aí eu pergunto para vocês assim, o Chico nunca errou? Ora, é dar ao Chico a estrutura de Jesus. E ele nunca aceitou isso. Por isso ele falava, sou um cisco. E ele não estava mentindo. Porque ele enxergava Jesus mais do que nós. E ele se sentia um cisco. E não era mentira, não é modéstia.
Ele nunca enganou ninguém. Eu sou um muar. Estou transportando preciosidades, mas tem hora que o muar é teimoso, dizia ele em parábola. Os médiuns são assim. Quer ver? Vai para a reunião, o grupo de médiuns. Aí um dia lá um médium recebe uma comunicação e vai que o grupo todo fica encantado. Nossa, que beleza! Aí um dos médiuns fica assim, todo mundo agora puxando saco da fulano, do fulano. Só por conta da comunicaçãozinha. Nunca prestaram atenção no que eu faço. Deu uma ideia? Ou às vezes, pela facilidade até, destreza, né? Um médium entra mais em atividade, aí um sai com o outro e fala assim, você viu? A fulana é parecida, né? Só ela recebe espírito. Não dá espaço pra gente. Disputa, competição. Então, nós ainda não aprendemos que uma reunião é um ser coletivo, como diz Kardec. Não é uma pessoa trabalhando, não, é o conjunto. Porque é uma estrutura vibracional. Quando há união entre as pessoas, e por isso começa no estudo, né? Vamos estudar mediunidade, vamos estudar a obra mediúnica, vamos preparar aqui. Vamos entrar nesse assunto. Aí começa a entrelaçar vibrações pelo estudo. É assim que começa uma reunião de educação mediúnica. Os elementos vão se entrelaçando, vão criando afinidades, e os espíritos vão estudando. Aí vem o psicoscópio, né? Que está revelado. Aí eles estudam a potencialidade de um indivíduo, do outro. Ó, esse aqui tem um campo para ganhar em termos vibracionais, uma capacidade de se dar, uma capacidade de percepção. O psicoscópio faz isso. Ele faz o diagnóstico vibracional das individualidades. Depois eles fazem o estudo conjunto. Vão mirar aqui. Essa reunião pode atingir uma estrutura de força vibratória que vai dar para atender muitos trevosos e dissolver bolsões de miséria. Mas nós vamos precisar investir. E eles vão investir através do tempo. Eles vão trabalhar médio a médio. Aí entra uma equipe, né? Então, o trabalhador espírita, a gente costuma brincar que é uma beleza, porque se ele é muito trabalhador e tem diversas atividades, sem deixar o lar, sem deixar o trabalho, né? O Emmanuel fala isso. Nós devemos dedicar o tempo que nos sobra após o cumprimento dos nossos deveres profissionais e atenção, pelo menos elementar, ao lar. O que sobra a gente aplica. Porque tem gente que foge do lar, vai para o centro espírita. Minha casa não presta, eu queria morar aqui. Ora, que mérito você tem? Está se escondendo, vai passar vergonha no além. Nós temos que conjugar os valores. Então, eles fazem o estudo das possibilidades. E aí, quando o camarada é trabalhador, ele vai fazer visita enfermo, ele vai... Campanha do quilo hoje está ficando meio sem razão, né? Porque, graças a Deus, o Brasil não passa tanta fome como já passou. Nós temos uma experiência que assim, gente, mas era tanta cesta que nunca dava, parecia um buraco negro. Hoje, fica lá. O povo não vai pedir e a gente fica procurando caminho para elas, né? Pelo menos lá conosco está assim. Eu faço pesquisa onde eu vou, mas a demanda diminuiu demais. Então a gente começa a criar outro tipo de atividade. Por exemplo, equipes de passe, para dar passe em quem não tem condição de ir ao centro espírita. Idosos, enfermos, pessoas... Não dizemos problema obsessivo, que é mais delicado, né? Esses casos a gente deve encaminhar para o centro espírita, que tem uma estrutura própria para isso. Mas os enfermos, os idosos, né? As pessoas que têm problema de limitação, o mundo está muito tumultuado, as pessoas têm dificuldade de trânsito e tal. Então a gente faz essa caridade. É o que o Chico fazia na periferia, vai lá fazer uma prece, dá um passe. Então a gente promove isso, divulga isso, porque é muito importante. As equipes são maravilhosas e prestam serviço. Depois do horário de serviço, combina, agenda com as casas, né? Tudo previamente combinado, e é uma tarefa linda. Vai fazer a tarefa do enxoval, vai fazer a tarefa de uma sopa, se existia ainda, mas que o povo não está querendo sopa hoje não, está querendo outras coisas, né? Mas tudo bem, é isso mesmo, a gente também não quer, é natural. Nós temos que privilegiar o progresso, deixar a pessoa pescar, fazer por conta própria, é isso. E vamos nos amar. Onde a gente estiver, no trabalho que a gente fizer. Esse é o propósito. Porque o amor, ele não precisa ser materializado. Ele pode ser apenas vibracional, na simpatia, no bem-querer, né? Porque a gente acende luz.
luz de simpatia na vida dos outros. E vai facilitando o trabalho. No que a gente fizer, a gente faz com amor, pronto. O mundo está se iluminando. Mas quando a gente tem muitas atividades, nós temos geralmente companhia das equipes ligadas à instituição. Então a gente tem o espírito que ajuda a gente na costura, né? Que são geralmente aquelas companheiras que já desencarnaram, que tinham tarefas, que vão ali fazer. Eles têm essa companhia. Vai fazer campanha do quilo? Tem uma equipe especializada porque tem a questão vibratória. A criatura se expõe a vibrações das casas, etc. Então vai um companheiro. Nós vamos para a mediunidade? Tem um especialista. Nós vamos para o passe? Tem um especialista. Nós vamos falar? Tem um que é especialista. Então, quanta companhia boa a gente tem. As nossas companhias são maravilhosas. Então, a pessoa ganha em qualificação, porque ela abre um leque e cada elemento que constitui o leque expressa uma proteção. E, geralmente, tem um que supervisiona tudo, né? Que é o mais graduado, que a gente chama de anjo da guarda. Então, ele supervisiona tudo e vai providenciando segundo a natureza dos trabalhos que vai ser feito. Então, é muito interessante esse estudo e essa percepção do quanto nós somos sustentados. O que seria um médium desguarnecido? Ele intoxicaria facilmente. De vez em quando, o médium fala assim, nossa, eu tive uma diarreia, eu tive uma dor de cabeça, eu fiquei ruim, eu achei que eu não conseguisse nem chegar à reunião, eu estou aqui assim, esquadro, acho que eu não tenho nem energia. Aí o espírito fala assim, claro que tem. Faz parte do processo. O atendimento começou na hora que ele se ligou ao espírito. O que ele teve foi a afetação do sistema neurovegetativo, que é muito normal nos médiuns. Então, vem as descargas para drenar as toxinas. Quando chega na reunião, às vezes ele dá passividade, ou ele vê que o resto foi diluído, mesmo sem dar passividade. Porque há um processo de limpeza, mas ele é sustentado por aqueles que são encarregados de auxiliar o médium no seu cotidiano para que ele não corra risco de saúde, de obsessão. Há um amparo impressionante que nós não podemos descrever. Então o médium não tem que ter medo, ele tem que ter medo dele. Porque ele vira e fala assim, não, eu estou com uma vontade de fazer umas coisas aqui, aí eu sei que eu vou sair de lá empencado. Aí se ele achar que toda vez que ele fizer isso, os espíritos vão limpar, ele está frito. Porque a princípio os espíritos dão um jeitinho, alivia, né? E fica esperando a reação dele. Se ele não muda, aí é aquele caso dos 10 passes que está no E a Vida Continua, né? Nós aplicamos 10 vezes o passe no companheiro. Ele não quer mudar, então doravante ele vai sentar na cadeira, mas não vai receber nada. Porque não pode desprezar o que é sagrado. Pronto. E aí? Tem que ter esforço de nossa parte. Ninguém é obrigado a virar santo de um dia para o outro, mas tem que mostrar alguma reaçãozinha. O Emmanuel fala que se não dá para andar, arrasta um pouquinho para frente. Vamos arrastando. É o caso do Arnaldo lá, ele levou 2 anos, mas foi no chamado do chefe. Aí ele não tergiversou mais. Então chega uma hora que a gente tem que abrir mão. Na mediunidade, nós temos o aspecto moral como mais importante para qualificar qualquer ação. O passe é atividade mediúnica? É. Mas não precisa receber espírito, não. Você está conectado a uma fonte espiritual, que pode ser um ou mais espíritos. E eles vão dar o suporte e trabalhar os fluidos, de uma forma que a gente não tem ideia. Quando estende a mão e canaliza o pensamento para limpar uma pessoa e para magnetizar essa pessoa, o trabalho é lindo, lindo, né? Então a sala de passe é um laboratório impressionante, em que miasmas são dissolvidos, em que entidades são desligadas parcialmente ou completamente, porque tem entidade que vai com o passista e os espíritos vão trabalhando o desligamento delicadamente para não ter desequilíbrio do médium, prejuízo do que é obsidiado, e para preparar aquele espírito para ser verdadeiramente encaminhado. Então, às vezes, a operação é que nem uma cirurgia, ela é delicada, tem todo um preparo, né? Até o momento de extirpar aquele tumor. Então, é delicado, tem que ter preparo, tem que ter condições especiais para isso. Os espíritos não são atabalhoados. Então, essas operações, elas se dão ao longo das sessões. O centro espírita é impressionante em termos de hospital. Porque, como os olhos humanos não veem,
a gente acha que não está acontecendo nada, mas é fabuloso. O que levou André Luiz a dizer que nos estudos evangélico-doutrinários há desligamento de tomadas mentais. As pessoas mudam. É no embalo dessas reuniões, desses esclarecimentos, que as mentes vão recebendo arejamento e vão desconectando de temas que as vinculam a obsessões, a obsessores. E impedem que elas façam besteira. Por exemplo, para a gente poder entender, que é paciência. O Chico gostava de falar assim: precisamos ganhar tempo. E ele falava isso quando o assunto estava pegando, às vezes obsessão, às vezes comportamento difícil, né? Das pessoas dentro do lar, uns com os outros. Precisamos ganhar tempo. Para quê? Para que os espíritos benfeitores entrem. Para dar tempo para eles entrarem e resolver a situação de modo integral. Então, surgiu um caso uma vez, e ele contou, está registrado, que um companheiro chegou perto dele um dia, sentou e contou uma história e falou assim: o senhor, pelo amor de Deus, peça ao Dr. Bezerra para me ajudar. O senhor peça ao Dr. Bezerra de Menezes para me ajudar, porque eu confio nesse espírito. Porque eu estou decidido a matar um homem que me prejudicou muito. Aí o Chico olhou e falou assim: meu Deus, me dá sabedoria. Ele falou assim: ô meu irmão, nós vamos ter sessão, você aguarde, que eu vou pedir ao nosso Dr. Bezerra para te ajudar. E vamos ver o que ele orienta. E aí trouxe a primeira orientação: meu filho, mantenhamos-nos em prece, nós estaremos ajudando no caso, não precipite nada, estaremos do seu lado. E Chico, obrigado, eu sabia que o doutor Bezerra não ia me faltar, porque aquele indivíduo não merece, mas eu não queria sujar as mãos, mas ao mesmo tempo eu fui querendo sujar as mãos. Doutor Bezerra me dando força, eu dou conta, e foi embora. Diz o Chico, passou uns dias e o homem voltou de novo. Ô Chico, eu recebi o recado do doutor Bezerra, eu me segurei, eu oro, mas não sai da minha cabeça matar aquele vagabundo. Eu estou decidido, Chico. Eu vim aqui pedir, pelo amor de Deus, pede ao doutor Bezerra para renovar minha força, porque eu vou matar aquele homem. E o Chico falou: meu filho, espera. Aí veio de novo: meu filho. E aí o doutor Bezerra consolou, explicou e pediu para ele paciência, oração, que ele estava agindo. O homem foi embora. Obrigado, Chico, sou você, doutor Bezerra. Foi embora. Dias se passaram. Lá vem o homem. E o Chico: ai meu Deus, o que aconteceu? E o homem falou para o Chico: eu vim de novo, Chico, está muito difícil. Quanto mais passam os dias, mais o doutor Bezerra me pede paciência, e a minha paciência me faz ver o tanto que aquele homem destruiu minha vida. Eu vou matar aquele homem, Chico. Não, meu filho, peraí, vamos pedir ao doutor Bezerra orientação. E lá vem outra orientação. Diz o Chico que foram semanas assim, até que veio uma última, doutor Bezerra esclarecendo, pedindo mesmo paciência, uma atitude cristã, que Deus sabe fazer justiça. E aí o homem foi embora agradecido e falou: Chico, eu sou você, porque eu vim aqui porque o doutor Bezerra me renova a força, porque eu fico a ponto de não aguentar mais. E foi embora. E demorou. E o Chico falou assim: meu Deus, o que será que aconteceu? Até meses se passaram. Aí o homem aparece, o Chico olha e fala assim, gelou, falou: ai meu Deus, ele matou o homem, por isso que ele sumiu, agora vem me dar notícia. Quando o homem chegou, o Chico olhou para ele e falou assim: Chico, eu tenho uma notícia para te dar. Aí o Chico: ai Jesus, o assunto foi resolvido. E o Chico pensou: ele matou. O homem olhou e falou assim: não precisei sujar as mãos, o doutor Bezerra tinha razão, eu vim te agradecer e pedir para você agradecer a ele. O homem desencarnou. Então o Chico falava assim: precisamos ganhar tempo, precisamos ganhar tempo. Porque as situações têm solução através dos recursos que chegam pelo tempo. Há tempo para cada coisa. Nós não podemos precipitar. Por isso que o médium, ele tem que entender isso e tem que parar com essa mania: porque eu estou doente, porque eu vivo doente, porque eu estou com câncer. Porque o médium é sensitivo. Então, ele vira um camaleão, até que ele ganhe experiência, até que ele ganhe autoridade moral, e faça como Chico: agora eu sintonizo e o resto eles que decidem, eu quero é ser útil. E o Chico falava assim para os médiuns, lá em Pedro Leopoldo, porque tinha muito médium seguro, né? Via o Chico trabalhar, via outros médiuns muito bons que existiam na época. Então, o Arnaldo me contou que o Chico virava para determinados e falava assim: minha irmã, aprenda uma coisa, pegando a mãozinha.
Quando o médium entra na reunião e se entrega a Jesus, tudo é possível. Aí eu fiquei pensando, mas a condição que o Chico falou para os médiuns é a seguinte: entregar o coração para Jesus. A gente faz isso? Entregar o coração para Jesus. Numa reunião, tudo é possível, mas é preciso confiar naquele que realmente pode fazer a obra, porque nós somos relativos. Isso até abre os nossos olhos para dirigentes que acham que são donos do Espírito, que pode fazer tudo com ele. Quando surgiu essa proposta de... como é que chama mesmo? Uma proposta que surgiu no Sul e que se vulgarizou muito, né? Vou lembrar o nome aqui, o termo. E que... apometria. E aí o pessoal fica ouriçado, né? Porque faz pesquisa e dá certo e cura. Eu falo assim, não tem problema não. Nós temos um campo até de pesquisa para as possibilidades, né? Nós conversamos com o propositor da apometria em Brasília. E ele contou para a gente que foi tudo desfigurado no tempo. Desfiguraram a proposta. Então ele foi muito honesto, contando, né? Nós conhecemos essa pessoa. E o negócio tomou um rumo assim, místico, estranho, a ponto de o elemento achar que tem poder sobre os espíritos. Então, você agora vai para o magma da Terra, você vai ficar lá na Lua. Então, o ser humano, o encarnado, acha que tem poder sobre o mundo espiritual. É o grande erro. Porque não conhece as bases do trabalho. Allan Kardec, Leon Denis ficou anos de sua vida sem médium, sem reunião. Então, na década de 20 do século passado, em torno de 1920, assim, ele conta, um dos livros, ele conta que depois de anos de jejum, sempre trabalhando pela doutrina, escrevendo, procurando comunicar a beleza dela a quem fosse, já idoso, enfermo, ele encontrou 2 médiuns espetaculares. Década de 20, para quem acha que Kardec estava reencarnado. E ele conta que uma das médiuns era cega e que ele disse que beleza de faculdades as 2 médiuns tinham. Então ele pôde fazer de novo as reuniões íntimas. E ali ele recebeu comunicações extraordinárias, inclusive de Allan Kardec, várias vezes. Inclusive do codificador, orientando os passos dele no final da vida. São coisas que a gente não presta atenção, porque mesmo uma autoridade como Leon Denis não manda no mundo espiritual. Não manda, está sujeito ao aprendizado, como Kardec esteve. Kardec deixou claro no Livro dos Médiuns que ele sofreu e se desiludiu com muitos médiuns. Ele deixa claro. Ele se arrependeu de ter elogiado médiuns, porque ele viu o caminho tortuoso seguir logo depois dele ter enaltecido as faculdades e o trabalho de médiuns. O médium por si é instável. E ele precisa realmente de apoio, mas não de nada louva-minheiro. Por isso que nós aprendemos com o Chico, na postura dele, apesar que todo mundo endeusava o Chico cada vez se diminuía mais, para mostrar às pessoas que não é por aí. O que a gente faz com o Divaldo Franco é completamente errado, é antidoutrinário. Põe tapete vermelho, e grita, e fala, sua luz. Não existe isso não, ele é instrumento. Ele tem necessidades como nós. O Arnaldo, uma vez falou uma frase que é grosseira, mas que é o juízo de alguém que caminha no mundo com segurança. Ele virou, num momento lá que a gente perguntou alguma coisa, ele virou e falou assim, ô meu filho, eu não sou chiquista. Eu nunca conheci uma pessoa mais elevada moralmente do que o Chico. Mas eu tenho que me lembrar que o Chico vai no banheiro todo dia como eu. Olha o que ele me falou. Isso é consciência. Porque a idolatria é só para Deus. Só para Deus. Jesus é o mestre amado. A gente reverencia pela autoridade dele. Mas idolatria é só para Deus. É Deus que merece isso, porque ele é a fonte. Por isso Jesus falou para o mancebo jovem, bom só Deus o é. Mas ele era mestre. Mestre é dele. Porque ele domina a nossa evolução.
E isso é consciência, não é falta de modéstia, não. Então, nós temos um campo vasto de trabalho na mediunidade, que precisa ser moralizada. Não adianta ficar no tecnicismo. Eu adoro ler aquele livro Técnica da Mediunidade. Pena do Pastorino. Pena que não tem mais. Porque ali eu preciso ler mecanismos da mediunidade. Pode. Mas o Emmanuel explicou para o Chico assim um dia. O Chico estava lá, porque eu queria entender mais da mediunidade, entender o mecanismo, e falou para o Emmanuel. O Emmanuel virou para ele e falou assim, pois é, se a laranjeira começar a querer estudar o processo de produção de laranja, ela vai parar de produzir a laranja. E aí como é que fica a alimentação das pessoas? Ele falou para o Chico. Porque uma coisa é você estudar para se sentir seguro, a outra coisa é ficar de tecnicismo. É igual passe. Com todo respeito a quem gosta de ficar pesquisando magnetismo, energia, etc. O passe é amor. Dr. Bezerra, uma vez, perguntaram para ele assim numa orientação, por que a cromoterapia e os cristais, e a técnica tal, e o reiki, e não sei o que tem, o senhor acha o quê? Ele falou assim, meus filhos, com o Evangelho de Jesus, alcançamos o patamar do amor, e que pela mediunidade é manifesto, e o amor dispensa estudo de técnicas, e preciosismo de técnica presente no mundo, embora o valor delas. A mediunidade, no clima da prece e sob o influxo do amor, opera o que a técnica não consegue. E aí? Eu vou ficar, porque eu preciso estudar a técnica do passe à exaustão, tudo quanto é obra. Não, pega a obra de referência, estuda, né? Se você quer saber o que é que existe no corpo humano, vai lá, situa, só para você mentalizar, mas vai ficar de preciosismo? Então você está preocupado com a técnica, você não emite fluido. Porque você está preocupado com o tecnicismo. Você quer virar o quê? O magnetizador? Então o seu caminho não é o centro espírita. O centro espírita trabalha por amor. É claro que você vai ter conhecimento das coisas. Mas você não tem que ser um expert no assunto. Deixa isso para pesquisadores que vão estudar, inclusive, a ação do passe espírita sobre as pessoas. E que assombra pelo poder de cura. O nosso papel, aqueles que se entregam de coração para a vivência do amor que o Evangelho proclama, não tem essa preocupação. Eu tenho que virar cientista para ser espírita? Não. Deixa para os cientistas estudarem os temas. Se eu já tenho o coração convertido ao amor, à caridade, o importante é isso. Um Bezerra chega aqui, ele não precisa de aparelho para curar, não. O Chico nunca deixou as pessoas, as poucas pessoas que passaram por isso. Mas nós conhecemos uma pessoa que nos contou, em off, e que agora a gente está tornando público, que o Chico recebeu a mãe dela, que estava com um tumor interno, e que o Chico orou na intimidade da casa dele, colocou a mão, orou, pediu ela que orasse, daí a pouco ele só fez assim com a mão, e o tumor estava na mão dele. Não conte isso para ninguém. Curou. E aí? Ele quer ser médium curador? Não. A tarefa dele era o livro. Porque o livro educa. O livro transforma. Essa era a tarefa dele. Ele não ia contra a orientação de Emmanuel. Mas o Chico era médium de todas as possibilidades. Então ele renunciou às demais, que viraram coadjuvantes, e focou naquela. Então nós temos que ter consciência do trabalho da mediunidade. Eu elegi uma tarefa, vou fazer dela a tarefa da minha vida. Como eu estou falando muito, eu vou deixar um espaço para vocês, levantando a mão, cadenciadamente, a gente vai permitindo que vocês interajam conosco.